Oi, gente! Bom dia de sábado, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Então vamos lá, vamos começar essa aula. Como foi a semana? Espero que tenha sido boa. Tô com muita saudade de vocês. Espero que logo essa coisa de Covid vá pros cacha-prego, né? E que as aulas voltem presencial. Mas a gente já viu que depois dessa virada do ano deu uma surtada coisa, né? Aumentou muito. Então vamos nessa, né, gente? Mas o online tá indo, né? Eu espero que vocês estejam caprichando nas aulas, assistindo direitinho a aula inteira. A prof faz com bastante carinho para vocês aproveitarem. A prof quer ver, agora tá meio corrido, mas a prof quer ver se aqui umas 2 semanas a prof grava uma aula para vocês, como se fosse quase uma aula prática, com o meu cachorrinho, mostrando os exames físicos, tá? Agora a gente vai continuar com a parte da nutrição, tá? E depois vamos falar um pouquinho sobre a questão da amamentação, tá? Do crescimento ali dos filhotes em si. Então vamos nessa. Prestem atenção, tá, povo? Vamos começar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentando os cães nas diferentes etapas de vida. Então, vamos falar primeiramente sobre a etapa maior, que seria a etapa da vida adulta, né? Quando o cão, né, no caso, atinge a maturidade, né, total, né, ele entra no período da manutenção. Então, os animais saudáveis, normais, que não tem nenhuma outra enfermidade, e quando não estão prenhes ou amamentando, né, ou em trabalho pesado, eles têm necessidades nutricionais relativamente baixas, perto para manter o estado corporal, né, apropriado, em compensação com os outros estados que necessitam mais, né, acabam necessitando mais demanda de energia, né, de incremento energético, né. Então vamos nessa. Então esse bom estado corporal é aquele que o animal, né, ele está bem proporcionado, né, com a cintura perceptível atrás das costelas, podendo apalpar as costelas em si, né, e sentir uma fina camada de gordura sobre elas. Um animal obeso, ele também não está dentro da normalidade. Vamos nessa. Então, existe uma variedade, né, de alimentos que os cães eles podem estar ingerindo. E ele tem que ser nutricionalmente balanceado, né? A gente encontra desde o mercado, que geralmente são as rações standard, né, que a gente chama, que seriam as combate, como também a gente encontra muitas vezes mais frequente em pet shop, agropecuárias e maiores e clínicas veterinárias, as rações prêmios e super prêmios, que são rações melhores, né? Então, o cão adulto, quando ele está com a dieta adequada, ele não necessita suplementar, muitas vezes, os nutrientes em si, né? E níveis elevados assim, de alimentação pode daí acarretar, né, doenças, né? Acabar piorando a alimentação do animal. A fêmea gestante, né? Então, a fêmea gestante, diferente do animal
né, da fêmea adulta não gestante é independente da raça, né? Não importa a raça, se é raça definida, não importa. A fêmea ela deve ter pelo menos 1 ano de idade para poder estar colocando. Então, geralmente a gente utiliza, é indicado o segundo cio da fêmea para colocar ela para essa, né? Então, quando tem o segundo cio, para colocar ela para acasalar. E é importante, né, que antes dela né, entrando nesse cio, que ela já venha sendo alimentada de forma adequada e que ela esteja com um porte físico bom para poder entrar para essa reprodução. Então, não tentar reproduzir um animal que não está 100%. Só um pouquinho, gente. Então, continuando aqui, tá? Desculpa aí, gente. Como a professora falou. Então, sempre tá com os níveis, né, nutricionais adequados antes de colocar a fêmea para reprodução. Porque o que acontece? Ela tem que estar quando ela for entrar no cio, ela já vai sofrer um estresse. Quando ela entrar para a reprodução, ela vai acabar, né? Os filhotes, eles vão acabar, uma vez que ela ficou prenha, eles vão acabar sugando nutrientes dela. E depois, na hora do parto, ela também precisa ter bastante nutrientes, porque ela vai ter um esforço muito grande para poder passar por esse processo do parto em si. Fora a amamentação posterior, né? Tem outra coisa que dificulta na hora daí seria no acasalar em si. Quando os machos, né, os machos inteiros, eles vão para a reprodução, eles também têm que manter um tipo físico que esteja adequado. Porque uma vez que eles estão fora do porte físico adequado, eles também podem apresentar dificuldades anatômicas, né, fisiológicas, para o acasalamento, por causa do excesso do peso. Então, a quantidade de ingestão de alimento e como que vai ser é de acordo com a idade, a atividade, o metabolismo corporal e o ambiente. Então, cada cão ele deverá ser alimentado individualmente, quando possível, né? Então, a fim de atingir uma proporção adequada para aquele animal. Que um cão com 3 quilos e pode ser até adultos todos, mas um com 3 quilos e um de 10 quilos, eles necessitam um valor energético durante o dia diferente. A necessidade, né, de nutrientes nas fêmeas durante os primeiros 6 meses, 6 a 7 semanas de prenhez, eles não são maiores do que a de um cão de manutenção. Porém, nas últimas semanas da gestação, aí eles necessitam de muito mais nutrientes, até por causa do parto, que demanda muito nutrientes em si, assim como nas últimas semanas são quando os filhotes eles ganham maior quantidade de peso. No começo da gestação, eles ganham uma quantidade X, e no final a quantidade
triplica, né? Então, durante as últimas 2 a 3 semanas de gestação, o ideal é você utilizar uma ração, uma quantidade, né, de ração, né, uma qualidade de ração. Então, se o animal ele não é ainda acostumado, né, mas o ideal é ele durante a gestação e durante ele já tá comendo a ração de filhote, principalmente nas últimas semanas. A mãe comia de filhote também, porque tem mais quantidade de cálcio, que vai ajudar também no parto, né? E na amamentação. E o ideal também, porque depois, no passar de um tempo, ela lambe os filhotinhos, né? Ela lambe os filhotinhos e os filhotinhos lambem a boca dela. E ela já vai sentindo, os filhotes já vão sentindo o sabor do alimento em si. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a alimentação durante a lactação. Então, a produção de leite, ela é uma das etapas que apresentam maiores necessidades nutricionais. Então, porque tudo que a gente... A mãe, ela se alimenta e o alimento dela tem que ser metabolizado, os nutrientes têm que ser transformados em leite. Então, suga tudo. Praticamente, tanto na gestação quanto na amamentação, os nutrientes são tudo para os filhotes. E o ideal, né, é que os filhotes eles já comecem a ser amamentados imediatamente depois do parto, para eles poderem tá ingerindo o colostro por causa da imunidade, e também porque eles têm o colostro ele tem uma maior quantidade de gordura, o que ajuda na questão de dar maior quantidade de energia para eles poderem, né, aguentar até a próxima mamada. Por quê? Como é que eu posso explicar? A gente nasce sem gordura no fígado, né? Tanto humano quanto animal. E com o passar do tempo, tu começa a adquirir essa gordurinha. Essa gordurinha do fígado não é excessivo, que daí é patológico, né? É uma enfermidade. Mas um pouquinho tem que ter. Por quê? Essa gordurinha do fígado ali que a gente chama, ela é a gordurinha que é queimada quando o animal fica em muito tempo assim sem tomar o leite, né, sem ser amamentado. Então ele dá uma maior, ele não tira glicose, não acaba tirando a glicose, baixando a glicose do sangue. Porém, para tirar energia. Porém, quando a gente o filhote muito novinho acaba passando por um jejum, ele acaba muitas vezes não aguentando, porque ele não tem essa gordurinha ali do fígado que eu já falei para vocês ali, né? E os filhotes, eles têm essencialmente de 20 a 30 dias necessidade do leite. Após isso, eles começam a se alimentar com alimentação pastosa. Então, hoje, a gente... antigamente não tinha isso, mas hoje em dia, de uns anos pra cá, já existe para tu comprar papinhas para cães. Você compra, não é a papinha dessas patezinho, é papinha de filhote. E tu só dilui na água, né, na água morninha, e dá para eles. A alimentação durante o desmame, né? Então, é isso que eu falei ali. Antigamente a gente umedecia a ração, né? A ração normal, seca,
geralmente já a ração de filhote, que é a que a mãe também já está se alimentando, né? Daí os filhotes começam a comer aquilo ali. Porém, hoje em dia já existe essas papinhas, né? Então, tu pode estar utilizando e depois tá trocando para ração seca, né? Com o passar do tempo. Então, o filhote, diferente do adulto, o adulto ele aguenta ficar 24 horas sem comer. Então, não é o ideal, mas ele aguenta. Ele aguenta tu dar hoje e dar amanhã só no mesmo horário. Não é a melhor forma de alimentação. E ele não adquire a melhor quantidade de nutrientes daquela ração quando é alimentado assim. Porém, o ideal, né, no adulto é 2 vezes por dia. No filhote é de 3 a 4 vezes por dia, né? Ou até mais, né? Se tu tiver... Só que tu não vai alimentar 3 a 4 vezes por dia a quantidade total. Você vai dividir. Faz contar aquele filhote ali, ele tem que comer 50 gramas. Eu vou dar 4 vezes por dia. Eu vou dar 12 gramas, né? 12 gramas e meio, eu acho que é isso. Tá? Para cálculo agora não foi na cabeça, mas acho que é isso. Vou dar, né, 12,5 por alimentação, né? Então, para também não ser excessivo e não ficar muito intervalo de tempo sem comer. O cão de trabalho, ele depende do trabalho que ele desempenha, mas se for um trabalho físico muito grande, ele acaba tendo necessidade de um incremento energético maior. Então, tanto quanto com mais excesso, uma dieta com mais gordura, proteína e carboidrato, proporcionando então essa energia melhor para combustão. Então, geralmente, né, um ponto de referência incluir, né, pelo menos umas 26% da ração ser de proteína, 10% de gordura e 30% de carboidrato, né? Daí os outros vêm, os minerais e tudo mais. E ter 3.000 quilocalorias por quilo de alimento, né? Seco. Os cães idosos, assim como os filhotes, eles são o filhote novo e o filhote velho, que a gente chama. Eles também têm que ter um maior cuidado, porque eles também começam a ter problemas assim, de regulagem dos nutrientes, da parte de glicose, das necessidades fisiológicas em si. Então a gente considera, né, um cão de raça pequena e, né, os mais idosos, né, vamos dizer assim, seriam mais de 12 anos. Mas eu já considero entrar para a fase sênior ali, isso, um cão de raça pequena. Eu considero em torno de 8 anos já. Eu já não, esse daqui seria o que que é utilizado, mas eu sempre diminuo. Então, ali com uns 8 anos de idade, numa raça pequena, eu já jogo para começar a comer alimentação sênior. Por quê? Porque essa alimentação sênior, ela tem maior quantidade de nutrientes que vão proteger as articulações, os ossos. Então vai ser ideal para uma fase adulta, terminar a fase adulta melhor e a fase sênior, quando chegar, não ter todas as enfermidades. Já as raças médias, geralmente utilizo idade de 7 anos, tá? Em raças grandes, a partir de
de 6 anos e meio já começa a utilizar a alimentação de animais sênior, sabe? Mas esse daqui seriam a idade que é considerada, né? Mesmo. E as raças gigantes, né? Então, as grandes eu utilizo 6 anos e meio, e as gigantes já utilizo a partir de 6 anos, já jogo para começar a comer a ração sênior. Mal não vai fazer, sabe? Mas isso é uma particularidade de forma que eu entendo do caso, sabe? Que eu creio dali. Deixa eu voltar, passei sem querer. Então, esses cães geriátricos, eles precisam ter maior quantidade de, não sei por que está passando aqui, maior quantidade de ingestão de proteína, porque são do que os cães jovens, né? Do que os jovens adultos. Por quê? Porque geralmente a proteína ela vai dar um reforço na parte muscular do corpo, sabe? Cães idosos, eles já não fazem tanto exercício do que os cães novos. Então, eu tenho um exemplo em casa. A minha, eu peguei na rua, foi em 2007. 2007? 2007. E hoje ela já era adulta, né? Não sei a idade que ela tinha, mas ela já era adulta. Eu era pequena, não, era adolescente, né? Então, hoje a prof considera que ela deve ter uns 15 anos, perto de 16. Ela vamos ver, até 3 anos atrás, ela conseguia subir numa mesa comum com um pulo. E ela é uma cadelinha de 10 quilos, uma pulo. Ela conseguia subir e pular no ombro do meu irmão, que tem 2 metros. Vamos dar um exemplo. Ela tinha uma flexibilidade, um salto, uma corrida muito boa. Hoje ela sofre, né? Ela não consegue mais subir no sofá. Ela sobe escada ainda, os degraus, porém tem dias que são complicados. Ela utiliza medicação hoje em dia, não contínua, mas para aliviar a dor, né? Então, o que eu noto hoje nela, se tu apalpar ela, mesmo ela se alimentando corretamente, ela diminuiu a musculatura dela, a gordura não, mas a musculatura, ela diminuiu uma quantidade elevada, assim, porque ela não faz mais tanto exercício. O que ela passa o dia todo fazendo? Dormindo. Ela dorme dia e ela dorme noite. Então ela acabou diminuindo. É hipertrofia que a gente chama, né? Então quando a gente vai na academia, a gente faz ginástica, faz musculação, o músculo cresce. E o que a gente come para poder o músculo crescer? A gente come proteína. E assim é a mesma coisa. Eles não estão fazendo exercício, mas a gente tem que reforçar de alguma forma. Reforça com a proteína. Ideal, claro, ele está fazendo exercício, mas tem que ver se eles conseguem. O ideal é o cão idoso fazer acompanhamento com fisioterapia, para poder não perder esse estilo físico, né? Não um exercício exagerado, com um profissional, né, capacitado fazer a fisioterapia em si. Então, algumas etapas da vida do cão, né? Então, a amamentação, o final do metaestro, né? Do período correspondente à gestação ou da pseudogestação, ela vem com a queda dos níveis da progesterona no sangue, que a progesterona é a que diz para o corpo que ela está gestando, e a que garante é o hormônio que garante que não tenha hemorragia, que não tenha aborto, que não tenha o parto prematuro em si, né? Uma elevação da quantidade de estrogênio, né, que vai dilatar esse colo do útero, vai abrir esse colo do útero, e um aumento da prolactina.
que a prolactina ela vai estar agindo na amamentação em si. Então vamos lá, a gente está falando sobre a prolactina. Então daí há um aumento dessa prolactina que vai auxiliar na questão tanto do final durante a gestação, mas principalmente para a liberação do leite em si. Essas variações hormonais são idênticas numa cadela gestante como numa cadela que ela está numa pseudogestação. Só por ela ter não gestante, que eu digo, a cadela passou no cio, vai dar os 60 dias, ela vai acabar passando como se fosse tido a gestação ou não. Por isso que que é indicado a castração, por causa que a questão hormonal ela vai funcionar do mesmo jeito. Isso tudo pode acarretar aumento dos tumores de mama, o risco de infecção uterina e de aquela pseudociese, né? A produção de leite por causa de uma pseudogestação. A lactação na cadela, ela, uma vez, né, que os filhotes são expulsos, né, os primeiros cachorros, a excreção do leite é mantida por um reflexo de hormonal, né? E o ato de mamar ou a massagem dos mamilos, ela estimula a secreção de outro hormônio que se chama ocitocina, que por sua vez ele lança o leite das cadelas para os canais galotróficos, né? E daí vai ser excretado. Esse mecanismo é proporcional ao número de número de cachorros amamentados e que permite a produção do leite, né, seja adaptada ao seu apetite. A produção do leite, né? Então, o colostro ele é secretado pela mãe nos 2 primeiros dias, né, após o parto. Ele não tem nem o aspecto, nem a composição do leite clássico, né? Então, na verdade, ele é um líquido amarelado, translúcido, né? Um pouco transparente, a ponto de poder confundir com o pus em si. E ele é rico em proteína, né? Ele tem um alto valor nutritivo e ajuda na defecação, né? Quando estimulado. E fornece 95% dos anticorpos no caso das imunoglobulinas. Os cachorros eles são capazes de absorver durante no máximo 48 horas essas imunoglobulinas, porém sendo maior absorção nas primeiras horas, principalmente nas primeiras 4 horas pós-parto. Esses anticorpos pela barreira placentária durante a gestação não passa mais do que 5%. Em poucos dias, né, o colostro ele é substituído por leite, cuja composição é diferente e o tamanho é diferente dependendo do tamanho da raça da cadela. Então, raças grandes elas têm um leite um pouco mais rico em proteína, né, do que as de raças pequenas. A lactação, a duração em média é de 6 semanas após o parto. O pico de produção é de 3 semanas. A mãe ela começa a regurgitar alimentos para os filhotes depois de aproximadamente de 5 semanas, onde eles começam a ficar interessados nos alimentos que a mãe consome. Por isso que o ideal é que eles consumam a mesma ração que a mãe, porque daí eles já estão acostumados com o sabor e o cheiro ali, né, da boca da mãe.
A alimentação das cadelas em lactação, então ele é uma proteína de origem animal de alta digestibilidade, que permite uma boa assimilação do alimento num volume razoável. O que eu quis dizer com isso? Porque assim, quando você utiliza uma proteína de origem vegetal, você necessita de uma enzima, né, que o animal ingira algum tipo de enzima, para alguma coisa que faça uma formação enzimática para poder digerir indiretamente aquela proteína. Já quando é de proteína de origem animal, daí ela é de fácil digestão. Essa ração ainda tem que ter um elevado conteúdo energético, com níveis de cálcio, magnésio e vitamina D, o suficiente, né, para ter para a mãe e para os seus filhotes, diminuindo o risco de eclâmpsia, né? Então, que são crises convulsivas durante a lactação. Essa eclâmpsia também pode acontecer durante o parto, né? Devido à hipocalcemia, né? Principalmente nas cadelas de raças maiores, né? Deixa o professor dar uma ajeitada aqui. Você não viu que tinha saído do... Que coisa, não? Não deu certo, mas tudo bem. Foi. E como os cachorros eles mamam espontaneamente, mais de 20 vezes por dia, então toda hora eles vão lá, mamam um pouquinho. É que nem um ser humano, quando nasce, eles mamam toda hora. Aí às vezes as pessoas começam a criticar, mas está de novo no peito, está de novo no peito, está de novo mamando. No humano tem muito preconceito disso, né? Em animais é mais tranquilo, mas no humano tem muito preconceito disso. Tô toda hora no peito. Mas é porque ele precisa mamar, é um pouquinho só, é aquele pouquinho que vai aguentar mais um pouquinho de tempo para poder mamar mais um pouquinho, porque eles têm o estômago pequenininho, tanto o humano quanto o filhote, o estômago quando nasce é bem pequenininho, então ele não consegue ingerir grandes volumes, porém ele esvazia rápido, porque o leite é uma coisa que é de fácil digestão, então por isso que tem que ter frequência de amamentação. Então geralmente eles mamam por 20 vezes por dia. Então, quando a mãe morre, é uma coisa complicada para o proprietário estar mantendo esses filhotes, por causa da questão do ritmo de aleitamento, né? Daí, quando acontece, né, da mãe morrer, a gente indica que, no mínimo, a pessoa siga um parâmetro de 3 em 3 horas, que seria o parâmetro humano, né? Também. De 3 em 3 horas na primeira semana. E eu indico que continue pelo menos umas 2 a 3 semanas fazendo isso. E respeitando sempre o horário do sono. A fim de estar economizando tempo e dinheiro, né? Esses substitutos de leite eles apresentam na forma de pó, igual o substituto de leite de humano, né? E além disso, essa apresentação seca diminui o risco de diarreia, né? Nos cachorros, cuja acidez gástrica ainda é suficiente para poder suprir, né, para poder aguentar. Então daí tem os suportes, né, que a gente... Então ali tem essas marcas, né? A primeira marca que criou, deixa eu colocar aqui o cursor. A primeira marca que criou essa questão seria a Pet Milk, né?
A questão, ficou bem redondinho, meu Deus. A questão do leite já, a preparação de leite em casa, né? De substituto de leite. Seria a Pet Milk. Que é tanto para cão e para gato, né? Ele é da Vetnil, que é uma marca muito boa de alimentos e medicamentos. Alimentos não, principalmente de suplementos, né? E medicamentos para animais. Depois de um tempo, a Nutrifarm, né? Nutrifarm, ela criou o suporte, né? Essa marca suporte, né? Que é também um substituto do leite, né? Tem para cadelas e tem para ainda tem para gatos também, daí tem tudo separadinho, uma lata de cão, uma lata de gato e também tem a questão de substituto de colostro. Na marca da Suporte, ela criou esse substituto de colostro rico em imunoglobulinas. Então, depois da adição da água, que é uma água aquecida, né, a 37 graus, esse leite é administrado através de mamadeira específica para cães ou para gatos, né? Quando o leite é administrado por via oral com a ajuda de seringa, deve ser de uma consistência um pouquinho mais espessa, né? Para estimular o reflexo de deglutição. Isso eu fui aprender com o passar do tempo, para ser bem sincero, mas uma das coisas que você pode estar fazendo é que está colocando, né, a mão limpinha, né, tudo mais. Tu coloca o dedinho menor que tu tem, dependendo do tamanho do filhote, né, da raça do filhote. O teu dedo né, menor da mão, e coloca na boca, ele vai chupar como se fosse o teto, né, a tetinha da cadelinha. E daí você põe a seringuinha que tem a pontinha do lado e vai dando. Ou você pode colocar na ponta do teu dedo, coloca colado uma sondinha. A sondinha bem fininha. E daí coloca para ele, coloca colado, ele vai chupar, né, ali o teu dedo e tu vai apertando a seringa, né, que vai estar fixada com essa sondinha. E tu vai apertando aos pouquinhos e ele vai mamando. Ou se você não quiser ir apertando, quer deixar ele automático, você só coloca, isso é feito em humanos também, tá? Você só coloca a outra ponta da sonda num potinho, faz tirando o vácuo, é que nem a gente tira água de piscina, água de balde, sabe? Como vocês, com mangueira. Para o que antigamente o pessoal, eu não peguei essa época, mas faziam no tanque de gasolina também para esvaziar, para roubar gasolina. Mas colocava, daí tu chupa para tirar primeiro aquele ar, né? E depois só vai saindo pela sucção em si. E assim, até por causa da questão de que a gente tenha gravidade, né? Mas é uma das formas bem legais de estar fazendo para eles poderem estar pegando. Mas existem já até no 1,99. Essa modelo aqui, ó, tu acha no 1,99. Vem até escovinha para lavar mamadeira. Hoje em dia não existe o 1,99, né? Mas loja do 10 agora, né? Eu digo, a loja do 1,99 virou loja do 10, mas tudo bem. Mas na época do 1,99 eu já achava isso daí. Uma das coisas que eles fazem bastante para facilitar esse trabalho é achar uma fêmea em lactação. Porém, essa fêmea tem que ser saudável, tem que ser uma fêmea que está em lactação, e ela não pode ter nenhuma doença, principalmente doenças de pele, como sarna demodésica, sarna sarcóptica, nada disso, porque não é o ideal tu colocar um filhote numa cadela que tem algum tipo de doença. O desmame. Então, com o passar do tempo, há uma diminuição da produção do leite natural da mãe. E a mãe começa a regurgitar alimentos, né, a fim de suplementar a refeição dos filhotes. Eles começam a se interessar por esses alimentos, né,
que fica no recipiente de comida da mãe, né? Por causa que é o mesmo cheiro da regurgitação. E esse período ele vai começar a marcar o início do desmame progressivo, que vai acabar entre 6 a 8 semanas, né? Com a troca do alimento total, né, pro alimento de filhote, né, a ração em si. Então, essa transação do desmame para alimentação, ela é gradativa, vai sendo aos pouquinhos, conforme a fase de crescimento do filhote. E daí pode se iniciar o uso de papinhas, como eu falei para vocês. Então daqui, ó, papinha de desmame, tá vendo? É papinha de desmame, filhote, não é patezinho, tá? Não é aquele patê de filhote, de cachorro. Papinha de desmame, da marca da Equilíbrio, da Premier. A Suporte ainda, ela também criou a papinha Dog, né? Para desmame. E a Max, né? Também tem a papinha de desmame. Essa papinha também você vai diluir, né, na água. O desmame do gatinho, ele constitui uma necessidade fisiológica, né? Constitui de uma necessidade fisiológica, tanto para o gatinho quanto para a mãe. O gatinho, ele vai evidenciar necessidades nutricionais crescendo, né? Enquanto a lactação começa a decrescer, né? Por volta de 5 a 6 semanas após o parto. E a alimentação láctea passa a ser então insuficiente, por isso que começa a ter que se alimentar. Então, paralelamente, né, o gatinho ele desenvolve-se, né, as suas capacidades digestivas que evoluem, né, e o seu organismo começa a se preparar para a alimentação sólida. A partir, né, de 4 a 5 semanas de vida, o gatinho ele começa a demonstrar interesse pelo alimento da mãe, começando a lamber o alimento que está perto da boca da mãe. Também existe as papinhas para gato. Então, a Suporte tem, né, a papinha Cat, né? A Royal Canin, ela tem a Baby Cat Milk. A Royal Canin ainda tem a ração, né? A papinha em si, desculpa, para a mãe e para o filhote, para ser o mesmo sabor. Tem para a mãe e o filhote a patezinho também. E tem a Premier também tem para filhotes de pelos longos. A evolução, né, da capacidade digestiva do cachorro, há uma diminuição da capacidade digestiva, né, do leite, né, ela diminui com a quantidade de enzimas digestivas da lactose, né. Então a aptidão de digerir esse amido cozido é desenvolvida muito mais lentamente, né. O leite da vaca é 3 vezes mais a quantidade de lactose. Por isso que quando necessita, né, em últimos casos, alimentar um animal, tipo um cão, com leite de vaca, você tem que diluir com água, né? Dilui com água para poder ter, né? Mas ele não é a alimentação mais adequada, mas não vai deixar o animal morrer de fome. Para quem não tem condições, é uma alternativa. Então, a parte do desenvolvimento e crescimento, né? Então, o cachorro ele cresce devido à construção e à maturação de vários tecidos. Esses tecidos eles são de natureza diferente, né? E não se formam todos ao mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo e a sua velocidade, né? O que explica a variação da necessidade alimentar dos cães, tanto no plano quantitativo quanto no qualitativo. Então, tanto na quantidade de alimentos que tem que ser ingerido, quanto na qualidade daquele alimento que vai ser ingerido.
Uma pesagem diária dos cachorros, sistematicamente, na mesma hora, permite controlar o seu crescimento, né? Os cachorros de raças grandes se multiplicam o seu peso por 100 até atingir a idade adulta e merece uma atenção e uma vigilância especial. A gente vê em anos, o primeiro mês é o mais que eles pesam o humano. Então ele nasce e ele é pesado. E depois de 2 dias da maternidade, ele é pesado de novo para sair da maternidade. Daí, aproximadamente, ele vai sair com 48 horas da maternidade, com 2 dias. Quando ele estiver com 6 dias, na verdade até 10 dias, mas o ideal é ali 6 a 7 dias ele tem que ir para uma consulta médica de novo. E ele é pesado de novo. Depois de mais, se tiver com peso tudo ideal durante essas pesagens ali, geralmente só volta depois de um mês. Quando completar um mês, na verdade, né? Não depois de um mês. Se não, é uma vez por semana, né? Ou até menos, dependendo como é que está a situação. Então, para os animais, também o ideal, a pesagem é sempre a mesma hora, uma vez por dia, né? Então, um pouco mais curta esse intervalo de tempo, né? Então, uma frequência muito maior, mas para poder estar vendo o ganho de peso diário, né? Então, a gente tem que ter uma proporção ali que o animal vai ganhar. Então, ele nasceu, faz coisa assim, com 300 gramas. Bastante. Mas vamos dar um exemplo, 300 gramas. E ele tem que ganhar 100 vezes, né? Atingir 100 vezes, né? Então ali... a profe colocou bastante grama na coisa. Vamos colocar ali 50 gramas. Vezes 100... Então ele tem que ganhar 5 quilos, né? Então vamos dizer ali 5 quilos, né? Então ele na fase adulta. Então tu tem que dividir, né, pela quantidade de tempo. Geralmente ele já ganhou o peso da fase adulta com 1 ano, né? Vamos dar um exemplo. Então você tem que dividir 365 dias, né, de vida, dividido pela quantidade de peso que ele precisa ganhar, né? E daí dá, tipo, ele tem que ganhar 2 gramas por dia, ele tem que ganhar 10 gramas por dia, ele tem que ganhar 5 gramas por dia. Depende a raça do animal, o tamanho, o porte, né? Um exemplo, tá? Então, de forma geral, né, um cachorro que não ganhe peso 2 dias consecutivos, ele deve ser mais cuidadosamente vigiado. Observado se está mamando direito, se está conseguindo ingerir a quantidade adequada e às vezes está suplementando. Às vezes tu não precisa suplementar uma matilha inteira, né, todos os filhotes. Às vezes tu só precisa suplementar 1 ou 2, depende. Às vezes isso dali pode ser por causa de uma quantidade de filhote muito grande para a mãe. Às vezes uma ninhada que se apresenta a ninhada inteira com problema, esse leite ele pode estar sendo insuficiente ou tóxico. Ou fatores individuais, que apenas os cachorros podem apresentar esse atraso, que é no caso, que alguns cachorros, né? É a fenda palatina, né, aberta, que dificulta a amamentação, né, o freio ali em si. A língua às vezes meio travada do filhote. E a questão da competição alimentar, então geralmente por causa da quantidade de filhote. Então nem todos os tetos, nem todas as tetinhas, elas saem a mesma quantidade de leite. Então existem tetinhas que saem pouquinhos leite e as que saem mais.
E então os filhotes eles têm que ver que eles têm que estar dando valor àqueles melhores tetos. E daí acaba tendo a briga pela competição pela aquelas ali e acaba sempre tem alguém que acaba perdendo, né?